Olá, meus alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos rever o assunto folder. Lembra na última aula que nós conversamos sobre ele? Então vamos relembrar o que é um folder e corrigir a matriz número 8 de redação do dia 4 de junho. Acompanhe com a sua professora. O folder é uma palavra escrita em inglês e significa um folheto, uma brochura, e é conhecido também no meio da computação como flyer. É um documento escrito que tem um tema, que aborda temas que são de interesse da população e que o diferencial é que não é uma folha aberta, é uma folha que possui dobras. Quando o documento, ele escrito possui dobras, ele é um documento que cabe mais informações. Então ele é bem mais elaborado, bem mais pensado e informa mais as pessoas. Ele pode ser de duas formas, informativo ou publicitário. Ele tem o objetivo de apresentar informações, instruir as pessoas sobre determinado assunto, onde elas podem procurar aquele material ou aquele objeto que estiver falando no folder, o que eles devem fazer caso for algum problema de saúde que está tendo e os telefones de contato para eles entrarem em contato com as empresas que estão fazendo a propaganda do mercado e podem também tirar suas dúvidas. O folder é conhecido como prospecto, porque ele surgiu no meio de comunicação e publicidade como um artefato usado para fazer o marketing, a propaganda dos objetos dos produtos. Quem queria anunciar, quem queria mostrar o produto, usava um folder com as informações técnicas do produto, com as informações sobre como usar, como utilizar aquele produto, o que você precisa para poder ter aquele produto, como ele é vendido, como ele aparece no mercado, todas as informações. E é através do folder é que se faz a propaganda dos produtos nas empresas. Os panfletos ou folhetos, eles podem não ter dobra, eles podem simplesmente ser um folheto simples, um panfleto simples, mas o folder não. A característica principal dele é ter dobras, pode ser uma ou mais de uma. Acompanhe aí, o que nós temos no folder? A capa, que é a parte principal, a mensagem interna com ilustrações, pode ser do produto, pode ser da propaganda, pode ser do objeto, e a última página é aquela página que vai conter os elementos como números de telefone para contato, números de WhatsApp, o endereço do local onde a pessoa vai procurar se caso ela se interessar por aquele produto. Então ela tem que ter as informações completas, porque como que a pessoa vai entrar em contato com a empresa se caso ela não tiver essas informações? O folder, ele pode ser de dois tipos, promocional e institucional. Promocional, o próprio nome já fala, vem de promover alguma coisa. Então vai promover um determinado produto, vai fazer alguma propaganda de determinado produto, vai apresentar esse produto para as pessoas. Às vezes, as pessoas vão nas lojas e elas não conhecem alguns produtos que a loja tem. Então, o que eles fazem? Eles fazem um folder. Você entra muito na loja, tem muitos encartes, tanto de supermercado como loja de móveis, eletrodomésticos. Por quê? Para a pessoa conhecer que ali tem aquele produto. E eles usam muito o folder promocional. E tem também o folder institucional. O que é isso? Ele é usado dentro da empresa para divulgar para os funcionários os produtos que a empresa tem, os benefícios que a empresa tem, o que a empresa pode dar ao funcionário e ele conhecer, que muitas vezes ele nem sabe que a empresa dele faz determinado tipo de serviço. Então, através do folder institucional, ele faz uma propaganda interna e aí a pessoa, o funcionário, fica sabendo e se caso alguém precisa, ele pode divulgar o serviço da empresa. O folder, ele também é conhecido na propaganda como um tipo de panfleto e flyer. Qual que é a diferença entre eles? É confundido por quê? Porque somente o folder ele possui as dobras.
O flyer e o panfleto não, são papéis simples. O flyer é muito usado na área tecnológica, ele é muito usado para fazer propagandas da tecnologia, tá? E aí nós temos uma quantidade maior de informação porque o papel é dobrado, como eu já te falei antes. Ótimo. O formato e a proposta dele, eles permitem que possa ser explorado várias ideias criativas. Não é simplesmente uma pessoa que faz um folder, geralmente é uma equipe, porque vão colocar muitas ideias bacanas para divulgar o produto ou o serviço. E ele tem o objetivo de prender a atenção do cliente na hora que ele olhar. Por isso que ele tem ilustrações. Ele tem frases que chamam a atenção. Por quê? Porque a pessoa tem que ter um interesse de querer abrir e ler o que está lá dentro. Se ele for sem graça, sem criatividade nenhuma, a pessoa simplesmente vai pegar aquele papel e jogar fora. Ela não vai nem ler. Então, quais são as características de um folder? A primeira característica é o tamanho e o formato. Ou seja, pode variar de acordo com a imaginação de quem está montando o folder. Ele pode ser menor, como pode ser maior, mas lembrando que ele tem sempre as dobras. As dobras nunca vão sair do folder. A segunda característica é a intenção. Sempre falar, levar para o cliente o que ele quer com aquilo. É mostrar o produto, é mostrar o serviço, é chamar a atenção do cliente para aquele tipo de serviço e de produto que está tendo ali. Ok? Mostrando ali o interesse. Dependendo do que o cliente vê, ele tem interesse de ler, de saber um pouco mais. O contraste de cores é a terceira característica. Se as cores forem muito intensas, as letras foram muito coloridas, muito atrapalhadas, o que vai acontecer? Vai cansar o cliente e ele não vai querer ler. Então ele tem que ter um contraste, um equilíbrio nas cores e no tipo de letra para não chamar muita atenção. Senão a pessoa vai ver, ela cansa com aquilo, ela nem termina de ler as informações. E o tipo de papel é a quarta característica. Ou seja, como ele tem dobra, ele não pode ser feito em qualquer tipo de papel. Um papel muito mole, por exemplo, a dobra não vai ficar ativa. Ela vai ficar desmanchando toda hora. E a pessoa não vai ter um interesse de pegar nesse papel, porque o papel é de má qualidade. Então você tem que escolher um papel que também ajude a divulgar o produto, que não desmonte na mão do cliente, que ele consiga fazer as dobras direitinho, a pessoa abrir como se fosse um cartão. Então tem que ter um chamativo até no papel. Quais são os elementos que compõem um folder? O primeiro é a chamada, ou seja, quando ele está dobrado ou fechado, é interessante que forme uma mensagem. A gente chama muito de chavão. O que é isso? Para chamar a atenção. Você vê aquela frase, ela te dá um impacto. A pessoa vai ter o quê? O interesse de ler. Ela vai ter o interesse de saber o que tem mais além daquela frase. Porque a frase fez o quê? Despertou o interesse. Então essa chamada, ela tem que ser muito criativa, porque dependendo do assunto, a pessoa não vai querer terminar de ler. E dependendo da chamada criativa, a pessoa vai querer ler e ainda vai passar para frente, que é a intenção de divulgação. O segundo é informações do produto, ou seja, dentro do folder, quando você abre o folder, você pode ver aqui embaixo tem um desenho dele, ó. As dobras aqui para você ver. Então ele fica parecendo um cartãozinho. Essa parte de dentro, ela tem que ter o quê? As principais informações sobre o produto. Para que serve, que tipo de serviço ele vai prestar, como você vai utilizar, como você vai mexer, procurar peças, você ter a forma de cuidar, como usar, como resguardar, como mantê-lo em casa. Então isso tudo você tem que ter dentro do folder. Essas informações completas sobre o produto e serviço você vai ter dentro do folder, com ilustrações para chamar a atenção, para o cliente ver como que se usa, como que guarda. Até a forma de guardar é interessante. Por quê? Porque senão a pessoa coloca de qualquer forma, quando ela for usar o produto novamente, ele estraga. E aí ela fica chateada com o produto. E o outro,
porque a última parte, que é essa parte final aqui, ó, é o contato com a empresa. Por quê? Ele tem que ter o contato, o telefone, o endereço, a forma de entrar em contato com o supervisor, com o revendedor, com o vendedor. Para quê? Para que a pessoa possa ela saber onde procurar esse produto e onde adquirir esse produto. Ótimo. Então vamos ver aqui as atividades que foram passadas. Para fazermos propaganda de serviços e produtos, podemos utilizar o folder. Nós já sabemos disso, que o folder é um tipo de propaganda, um informe publicitário. Ótimo. Que pode ser promocional ou institucional. Bacana. O que significa o folder, então? É um documento escrito que não possui dobras ou ilustrações? Não. Uma das características principais do folder são as dobras. Documento escrito com uma ou mais dobras, podendo ser informativo ou publicitário? Correto. É essa a opção. Por quê? Porque ele pode fazer a propaganda na própria empresa, como ele pode também, além de fazer na própria empresa, ele pode divulgar o serviço, não é mesmo? Então, ele vai estar sabendo o que a empresa dele, qual tipo de serviço que ela presta para a comunidade, para a população, não é mesmo? Joia! Vamos ver o número 2. O folder pode ser promocional ou institucional. De acordo com o texto, indique a qual tipo de folder estamos nos referindo, se é o promocional ou se é institucional. Circula dentro de uma empresa. Ele vai fazer a propaganda da empresa. Ele vai ser divulgação de serviços, de benefícios, de tomadas de decisões, como que a empresa trabalha para ele conhecer. Então, ela vai ser promocional ou institucional? Vai ser institucional. Muito bem. Então, institucional. Parabéns. Agora, usado para promover a venda do produto. Ele vai promover a venda, ele vai vender o produto, divulgar o serviço que ele tem, que aquele produto faz. É o promocional ou institucional? Vai ser o promocional. Por quê? Porque ele vai promover, ele vai vender o produto, a pessoa vai desejar ter aquele produto na casa dela. Então, é por isso que o folder é necessário. Porque muitas vezes você chega numa loja e você não conhece todos os produtos que a loja vende. Mas na hora que vem num folder determinada propaganda, aí as pessoas vão procurar a loja, vão procurar o vendedor, vão procurar quem é que está vendendo para poder ter o produto. Agora, o folder é confundido com o flyer e com o panfleto. Determine a principal diferença entre eles. O que faz o folder ser diferente do flyer e do panfleto? Nós já falamos. Justamente o que? Possuir dobras. Ele pode possuir uma ou mais dobras. Então, o que o faz diferente dos outros é justamente ele possuir as dobras. Ele fica como se fosse um cartãozinho. O folder, ele possui características próprias que garantem seu sucesso no mercado. Escreva no seu caderno as características que o folder possui e o faz ser tão importante para a divulgação. Primeira característica, nós falamos aqui no texto, olha, tamanho e formato do folder. Ou seja, nós precisamos ver o tamanho, dependendo da criatividade que a pessoa vai ter. A intenção, para que ele vai servir? Depois, o contraste de cores, para ele não ser tão agressivo nas cores na hora que a pessoa for abrir. E despertar o quê? O interesse dela em ver, em ler as informações. E a última característica, o tipo do papel. Porque você não pode usar um folder com um papel muito mole. Porque se você tiver um papel muito mole, não vai chamar a atenção das pessoas. Elas vão ver que o papel é de má qualidade, elas não vão querer. E ele, veja aqui no desenho, se ele for de má qualidade, ele não consegue ficar armado direitinho assim, ó, quando ele estiver dobrado. Não deixe de fazer a correção, não deixe de deixar sua atividade em dia para você poder estudar, viu? E até a próxima para a gente fazer outra correção.
Bom trabalho para você. Um grande beijo.